Estamos iniciando o nosso programa, O que diz Kardec. Como sempre, conosco o nosso companheiro Milton Filipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem, muito agradável estar aqui com você e externar a todos os nossos espectadores o meu abraço fraternal. Lembramos sempre que este programa tem por objetivo levar as informações da doutrina espírita, sempre baseadas nas obras de Allan Kardec. Hoje, mais uma vez, vamos atender uma solicitação, né, Milton? De um companheiro. Ele nos encaminhou um e-mail e diz o seguinte: ouço há muito tempo falar a respeito dos sinais dos tempos. O que vem a ser isso, Milton? Para a doutrina espírita, tá certo, ele está dizendo que ele ouve falar já há muito tempo, né? Uhum. Gozado que interessante, né? Que Allan Kardec, quando vai estudar esse assunto, ele também diz, olha, desde há muito tempo se ouve falar ou se fala a respeito desse assunto. É mais ou menos isso que está aí, não é? É, aqui no início do capítulo, o capítulo 18 do livro A Gênese de Allan Kardec. O título do capítulo é Os Tempos São Chegados. E aí tem, o primeiro item é Sinais dos Tempos. Então desde, a Gênese foi 1868. Então você vê, lá, há quase 150 anos atrás, as preocupações eram muito parecidas. Então vem vindo, porque isso está, digamos, na memória atávica da nossa humanidade, e isso, nossa humanidade, significa nesta coletividade de espíritos, que naquele tempo o número era muito menor do que é hoje. Encarnados, pelo menos? Isso, é exatamente isso que estou falando. Então, isso está na memória atávica da humanidade a respeito das informações, alertas e prenúncios de um novo ciclo, de um novo tempo que haveria de chegar e que esses assuntos pré-ditos se cumpririam ao longo de toda a trajetória nossa aqui. Nós temos que entender, Coelho, que o Espiritismo explica como é que funciona a lei de evolução espiritual. O Espírito ele evolui usando recursos dos quais ele foi dotado pelo Criador, através das suas leis naturais. Os recursos nossos, é sempre, penso, muito bom falar, são os atributos da inteligência, da vontade, do pensamento, e o Espírito usa. Se um Espírito usa, dois, uma coletividade, todos usam, em todo o universo. Existe também a possibilidade, e não interferência, mas a transmutação dos espíritos de um mundo para outro. Quantos planetas de provas e de expiações como é o nosso existem no universo? Eu não sei, mas o que eu sei é que nessa rede existe a transmigração de espíritos de um outro mundo de provas e de expiações com pequenas diferenças e que reencarnam aqui na Terra para continuar o seu trabalho de desenvolvimento espiritual, trabalho de evolução. Então, quando nós estudamos a matéria e sinais do tempo, não podemos imaginar que é apenas para um grupo identificado de espíritos, porque hoje, como no tempo de Kardec, estava um certo número encarnado, agora um certo número está desencarnado. E quem pode garantir que não está realmente participando dessa solidariedade entre os mundos e realmente reencarnar em outros planetas e outros espíritos aqui? Então nós fazemos um intercâmbio muito interessante, muito bom para essas experiências novas. O Espiritismo esclarece que isso não tem nada de místico, de mágico, de misterioso, de religioso, porque são sinais de que realmente a humanidade de qualquer mundo passa por ciclos de desenvolvimento.
Terminado um ciclo, começa o outro, e assim sucessivamente. Porque o que Kardec vai salientar, e eu considero isso de uma importância fundamental para a obra do Espiritismo, é explicar como é que um planeta de provas e de expiações passa, depois de certo período, milhares de anos, é melhor dizer assim, para um mundo de regeneração. Porque antes, nós que estamos agora fazendo sei lá quantas vezes experiências novas no mundo de provas e de expiações, estivemos lá atrás, no longínquo da nossa trajetória, estivemos em planetas primitivos. E o nosso planeta também foi primitivo em um certo momento, não é isso? Quando estava na época da sua formação. Então, porque tivemos espíritos bem primitivos. De vez em quando a gente encontra ainda algum por aí, né? Algum exemplar, digamos assim. Mas nós precisamos entender como é que funciona isso, para não termos uma ideia falsa. Porque nada acontece de repente ao arrepio das leis divinas. Não é assim que funciona. Acontece naturalmente, terminado o ciclo, começa outro. Um espírito mais adiantado vai esclarecendo, vai instruindo, vai ensinando o que está menos adiantado, e para que todos cheguem a um desideratum, a um denominador comum. É que, por vezes, Milton, eu acho que muitos de nós ainda supõem que nesse universo imenso só a Terra seja habitada, né? Então, você talvez se lembre desses números, mas a Terra, o Sistema Solar, é um grão de areia na Via Láctea, que por sua vez é um grão de areia no universo. São bilhões, né? De mundos. Bilhões de mundos. Então são bilhões de mundos. Planetas como o nosso deve haver diversos. Muito, com certeza. Né? Então, todos esses planetas deve haver espíritos como nós, sempre buscando evolução. Assim como os planetas evoluem, né? Isso. Só que os planetas só vão evoluir se os espíritos evoluírem, é isso? Isso mesmo. Agora, entendida a frase, a pergunta, ainda bem que Kardec fez um estudo, aí você vai depois repor e recompor a fala do mestre. Mas entendida essa frase, aí, esse pensamento dos sinais do tempo, do ponto de vista da religião, a gente até fica um pouco assustado. Por quê? Porque existem os prenúncios, aqueles que vão fazer identificação de acontecimentos, de tragédias, Apocalipse, de hecatombes, e quando tudo se passa naturalmente, não é? Porque existe o progresso físico, se bem que, na verdade, existe uma transformação física do planeta, não é? Mas o aspecto moral dos seus habitantes, porque quando a gente fala da evolução do mundo, no fundo estamos querendo falar da melhora de qualidade de pensamento, de atitudes, comportamentos no processo de relacionamento entre os seus habitantes, que é o que vale. O homem está melhorando moralmente? Está. Pouco a pouco, é bem verdade. A moral, ela não acompanha o surto de desenvolvimento da inteligência. Aliás, inteligência e moral, elas não andam de braços dados assim como companheiros constantes, não. Há momentos que a inteligência, o conhecimento científico se desenvolve quase um pouco mais, sempre, né? Quase sempre. E tem que estar, acho que é só a partir de um certo momento que o espírito tem um conhecimento científico relativo, que ele pode pensar, refletir um pouco mais sobre as questões morais, né, Isso Milton? mesmo. Olha, o que você está falando eu considero da mais grave importância, se é que nós queremos usufruir dos benefícios da nossa doutrina para projetarmos uma nova fase na nossa humanidade. Porque nós estamos passando ou não pelo império da ditadura, da beleza e da tecnologia. Estamos. Da tecnologia eu não tenho nem dúvida, não vou falar da beleza porque isso está flagrante aí
que inclusive nós vamos ter que repensar um pouco a respeito desse comportamento ético e estético do homem. E no campo da tecnologia, o homem é ou não é escravo da sua própria tecnologia? Ultimamente, cada dia que passa, cada vez mais. Eu vou citar uma delas, um desses recursos. Eu vejo as pessoas ficarem escravas do celular. É verdade. E a todo tempo, hoje, os meninos, sobretudo os mais jovens, né? A todo tempo mensagem para lá, mensagem para cá, mensagem para lá. Só que as pessoas, a gente nota, Milton, que por vezes você está trabalhando junto com alguém, a pessoa te manda uma mensagem, mas não conversam. Mas em casa as pessoas não estão falando por esse meio. Então, tem ou não razão o príncipe Charles da Inglaterra, quando fazendo uma conferência para jovens, alunos, alguns anos atrás, ele levantou esta questão. Para onde a ciência e a tecnologia está levando a humanidade? É para se pensar, né? Com certeza, porque senão nós estamos fabricando uma geração. Isso são sinais de novos tempos em que a inteligência é utilizada apenas a serviço desse desenvolvimento quase que artificial. Mas se a gente está encarnado, por vezes, ou em boa parte das vezes, numa família em que o nosso relacionamento familiar, ou com aqueles espíritos com os quais convivemos, tem sempre, ou boa parte das vezes, tem algo do passado para ser ajustado. Se a gente não conversar, a gente não vai ajustar nunca. Não tem jeito. Nós precisamos dessa interação. Nós precisamos fazer funcionar essa rede no processo de relacionamento. Nós precisamos nos identificar com o semelhante. Não há como viver sozinho, acrisolado, só através da maquininha, mandando mensagem para lá, para cá. Não, isso daí serve e é muito útil, importante no processo da comunicação, na hora certa, no serviço certo, no método certo, mas o homem precisa do presencial. Nós observamos que isso tem acontecido cada vez mais de forma crescente, mas, por outro lado, tem uma outra questão que eu acredito muito. A gente não pode achar que Deus perdeu o controle das coisas. Daí, a experiência é o homem que faz por conta própria e vai aprender. O preço desse aprendizado é o que nós vamos ver mais tarde. Aí entra sempre que a gente procura lembrar da lei de causa e efeito, né? Com toda certeza. Porque se hoje a gente acha que não leva uma vida das melhores, né, com uma série de preocupações envolvidas e tal, e não estiver fazendo para amanhã ter uma vida um pouco melhor, mas estamos caminhando para onde? Realmente eu considero essas suas palavras sábias, porque faz a reflexão do que poderá acontecer se nós não tomarmos devidos cuidados agora. Temos que tomar providência, porque nós ouvimos falar com frequência da tal transformação interior necessária, da mudança de hábitos. E isso às vezes soa poeticamente, mas na prática realmente... a gente não vê assim as pessoas realmente se empenhando nessa transformação necessária, né, Milton? Você convive com muitas casas espíritas, não sei se você tem essa sensibilidade, se é mais ou menos isso mesmo. Isso, é assim, mas não é somente com casas espíritas, a gente nota que... com a sociedade como um todo, a família, né? Em geral. E a família é a solução. Família é a solução para todos os problemas sociais e problemas morais da nossa humanidade, a família. E nós vamos ter que pensar nisso, vamos ter que pensar seriamente na formação da família. Não vou dizer voltar no tempo, não, isso não, porque o desenvolvimento empurra para frente, mas nós temos que encontrar as saídas boas para essa composição. Porque o resultado dos sinais do tempo está na razão direta do que nós somos capazes de fazer com a família. E aí,
A família é o primeiro. Esteio. E é o primeiro deles. Vamos tentar mudar a nossa família através da nossa mudança, né? Acho que é o primeiro, Isso né? mesmo. Que nós temos que nos preocupar. Porque às vezes a gente vê comentário no Centro Espírita e é muito engraçado isso. Quando tem uma palestra que alguém alerta para essas circunstâncias, fala, bom, isso serve direto para o fulano. E a gente esquece da gente, né? Isso que mesmo. Nós temos que, antes de mais nada, nós temos que mudar, né, Milton? Eu posso usar um pouquinho só do tempo para contar Por favor. uma espécie de lenda. Uma espécie só. E será interessante todos participarem do raciocínio, porque valerá como estudo para nós. Dizem que um jovem que aprendia com um mestre assuntos de ordem moral e vendo uma necessidade muito grande na transformação do seu povo, chegou um dia para o mestre e ele estava desalentado com o que ele via e ele buscava encontrar então uma solução. Mas o mestre explicou para ele que aquilo era um assunto muito mais amplo, que tinha um sentido da humanidade toda. Então ele foi para casa e ele pensou muito e depois de vários dias voltou na presença do mestre dele e disse, mestre, eu já tenho um projeto para consertar o mundo. Ah, você tem um projeto para consertar o mundo? Então toque o projeto para frente. E depois de algum tempo, não sei quanto tempo, ele voltou na presença do mestre. Falou, mestre, pensando bem, não dá para a gente consertar o mundo. Eu vou consertar primeiro o nosso país. E ele foi, depois de muito tempo, voltou na presença do mestre. Falou, mestre, lamento dizer, mas não há possibilidade de consertar o nosso país. Eu penso em consertar a nossa cidade. E o mestre falou, então vai, trabalhe para consertar a cidade. O mestre sempre percebendo aonde o jovem ia chegar. E ele, então, depois de muito tempo, voltou na presença do mestre e disse, mestre, não dá para consertar a nossa cidade. Eu penso que é melhor a gente consertar aqui a vila onde a gente mora e tal. Tá bom. Aí, depois de algum tempo, ele volta e diz que não tem jeito. Eu acho que é melhor, então, consertar a família dele. Até que ele chega ao ponto, perante o mestre, e dizer, mestre, apesar de tudo que eu fiz, não encontrei solução para os problemas de conserto da nossa família, então eu penso que eu vou começar esse projeto por mim mesmo. Eu vou me consertar e depois então eu vou pensar numa possibilidade mais ampla. Mas aí, aquilo que você estava falando. Mas aí você observa o seguinte, quanto tempo nós perdemos com isso? Eu digo perdemos porque se hoje nós já temos informação da necessidade de nós mudarmos a nós mesmos. Se nós trabalharmos com objetividade, vamos começar por nós. Nós sabemos. Esse é o discurso de Jesus. Né? E por que eu fico dando volta? Não, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. E a gente esquece de trabalhar as nossas deficiências, né? E Jesus, ele identificou o início de todos os males, o mal central dos males todos que nós temos, que criam dificuldades, porque as pessoas reclamam da situação, pessoas reclamam da vida, reclamam disso, daquilo, a gente só vê pessoas reclamando, apesar de todos terem a ideia de que é bom viver, que é feliz, mas a gente conversando percebe 10 minutos depois que as pessoas realmente ressentem de alguma coisa. E Jesus identificou o mal central, que eu penso que esse aí é um grande sinal dos tempos, que é o egoísmo humano. O egoísmo humano é o centro de toda a dificuldade que o homem arrasta neste planeta chamado de provas e de expiações. Então, Jesus já identificou, exemplificou como é que a gente pode fazer, sugeriu, né, para superar isso. Sugeriu. Já faz 2000 anos e poucos. E nós estamos aqui esperando. Porque nós temos o hábito de pedir e não fazer. Nós pedimos para acontecer. Aguardamos as coisas acontecerem por nós.
Mas esse é um projeto nosso, isso aqui é uma responsabilidade nossa. E a gente fica esperando algo de maravilhoso. De preferência. E é uma coisa simples, tocante, na modesta, né, da vida nossa, como Jesus foi. Jesus foi um homem muito simples. Kardec também foi um homem simples. Mas nós somos muito complexos e complicados no processo de vida em conjunto. Eu acho que pela nossa condição ainda um pouco inferior, espiritualmente falando. Um pouco é bem... Otimista? É otimista. Não, mas eu acho que nós temos que procurar começar a refletir sobre essas questões, sobre os reais objetivos da encarnação, as possibilidades que Deus nos dá, porque ainda há dia desses, conversando na nossa casa espírita, algumas pessoas acham que nós estamos encarnados para sofrer. Eu não penso assim, Milton. Eu acho que a encarnação é uma possibilidade sempre de crescimento, de aprendizado, não sofrimento, né? O sofrimento é uma consequência da maneira como nós pensamos. Interessante, né? Ele é consequência da maneira como nós pensamos. Deus não criou as suas criaturas para o sofrimento, para a miséria, absolutamente, tudo para o melhor. Mas a nossa situação ainda de como nós pensamos nos conduz para esse lugar. Eu ainda estava pensando sobre isso, aí fico pensando também aqui, até trocar essa ideia com você. Imagine que você tem filhos, eu tenho filhos. Eu não quero que meu filho sofra. E nós ainda, dentro da nossa limitação de conhecimento. Imagine Deus, bondade, isso infinito. Atribuindo os sentimentos humanos a Ele. Não, ainda com os nossos conhecimentos limitados sobre Deus, né? E ampliando. Mas eu fico imaginando, como é que Deus, que é bondade infinita, quer que alguém sofra? Não é possível. Se eu não quero que o meu filho sofra, como é que Deus vai querer que eu sofra? Não é possível isso, né, meu? Então vamos colocar no caderno, o sofrimento é uma consequência, é resultado, é efeito de causas que o próprio Espírito produz. Produz a si mesmo. Produz a si mesmo. E é bom que aconteça isso para aprender no calor desse caldo das experiências terrenas. As experiências que nós fazemos. Ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados. E isso vai formando, então, essa possibilidade de chegar momentos históricos, como esse é o último capítulo do livro A Gênese, que vai falar do que nós podemos aguardar. Do que nós podemos aguardar. Aguardar porque estamos fazendo, com certeza. Os tempos serão melhores se nós formos melhores. Se nós formos melhores. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec. Muito bem, só para desejar a todos, externando aqui o meu abraço fraternal. Lembramos a todos que em nosso site www.kardec.tv você poderá fazer o download de todas as obras de Allan Kardec, de toda a coleção da Revista Espírita, e aqueles que nos assistem de outros países poderão fazê-los também da codificação em espanhol e em português a princípio. Já temos alguns números da revista, eu falei português, mas é em inglês. Já temos alguns números da Revista Espírita em inglês, 1858 e 1859, e dentro de alguns dias teremos também a revista de 1860. Sempre com o objetivo de levar às pessoas o esclarecimento que Kardec nos trouxe. Tá bom? É isso, seu Milton? Exatamente. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.